Agora a gente vai falar de um assunto sério que merece bastante atenção. O mês de setembro está começando e com ele a gente reforça o tema da prevenção ao suicídio. No Brasil, há um suicídio a cada 45 minutos. No mundo, há uma tentativa a cada 3 segundos e um suicídio a cada 40 segundos. Assustador, né? Provocar o fim da própria vida está entre as principais causas de morte entre jovens de 15 a 29 anos. No esforço para tentar mudar esses números, tem muita gente se mobilizando. E quem bate um papo comigo aqui no estúdio é a psicóloga Mirela Neri, que vai trocar uma ideia aqui com a gente. E se você tem alguma dúvida, manda para o nosso WhatsApp. Anote aí, é o 3201-7700. Boa tarde, bem-vinda, doutora. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade de orientar as pessoas. Um assunto muito delicado, sério, que a gente tem que dar atenção, né? Com certeza. Doutora Mirela, normalmente os casos de suicídio, eles ocorrem assim repentinamente ou dá sinal? Frequentemente dá sinal. As pessoas geralmente falam, elas reclamam da dificuldade de administrar a vida, né, do peso, então, normalmente da falta não de é saída. De surpresa. Não, porque as pessoas têm aviso. As pessoas têm aquele, nossa, mas fulano fez isso, mas como assim? Nunca imaginei. Então, às vezes pode ser uma falta de atenção, porque dá sinais. Eu diria falta de informação, Michele. As pessoas não aprenderam na nossa cultura como o psíquico funciona. E por você não saber como funciona, você não conhece a si, nem muito menos o outro. As pessoas que se matam, elas frequentemente avisaram em algum momento que não estavam dando conta. Então vamos ajudar as pessoas a terem essa informação. Sim. Que sinais são esses que a gente tem que começar a ficar em alerta quando alguém perto, você tem um parente, você tem um amigo, enfim, começou, que sinais são esses? Uma das coisas importantes de dizer que não é só a tristeza, porque as pessoas pensam assim, tá triste, tá correndo risco de suicídio, mas tem pessoas que não se entristecem, né, visivelmente, mas mesmo assim elas atentam contra a própria vida. Porque tem gente que às vezes disfarça, né? Às vezes tá triste, mas não quero que ninguém veja que eu tô assim, mas por dentro tá destruído. Na nossa cultura nós não aprendemos a lidar com os sentimentos. Falar, perceber e conduzir os sentimentos é tido como fraqueza, tá? Então, um dos pontos importantes a observar é a tristeza, sim, é um fator, a tristeza constante, o isolamento são alguns fatores, tá? Mas a pessoa reclamar que não está dando conta de administrar a vida, né? Começar a ter prejuízos sociais, prejuízos financeiros. Eu costumo dizer assim, as pessoas falam, não, a pessoa tirou a vida porque faliu, por exemplo, ou porque terminou um relacionamento. Não, esse já era um movimento interno anterior e a consequência foi isso. Acho importante orientar, Michele, que o movimento suicida é um movimento inconsciente, que às vezes vem de situações que os nossos antecessores, nossos antepassados não resolveram. E isso atua no momento presente e segue nas gerações seguintes. Então, quando a gente compreende isso nessa dimensão, então o nosso olhar ele fica muito amplo. Dá um exemplo para quem está nos assistindo, doutora, para compreender um pouco da profundidade disso que você está colocando para a gente. O exemplo é o histórico, inclusive, da família de suicídios. Às vezes aconteceu um suicídio, por exemplo, há 2, 3 gerações, e isso não é mencionado, isso não é tratado, isso não é percebido. A dor que gerou isso lá atrás, ela continua no sistema familiar. Então, o que as pessoas falam? Como as pessoas sofrem muito, elas decidem guardar aquela informação. Não se lida com aquela dor ou que atuou naquela pessoa para que ela fizesse isso. Com isso, a geração atual, ela fica comprometida. Outro fator muito importante que não se sabe é que muitas dores do momento atual, elas começaram na vida intrauterina. É uma experiência que você vivenciou dentro da barriga da sua mãe. Essas são informações básicas da psicologia. Infelizmente, na psicologia, nós não entendemos as informações básicas. Por exemplo, às vezes uma gestante estava deprimida durante o processo ali de gestação, isso também pode, e teve pensamentos, enfim, com relação a ela ou ao próprio bebê, isso também já pode trazer na criança alguma coisa direcionando para esse instinto, não sei que palavra usar, suicídio, doutor? Sim, pode. Outro fator muito comum e que poucas pessoas sabem é que às vezes a gestação ela começa com mais de um bebê. Então, às vezes são 2 bebês, 3 bebês, mas a gestação só chega ao final com um sobrevivente.
Então, quem sobrevive e começou a vida junto com outros bebês, passa uma vida inteira sentindo falta, sentindo um vazio, uma tristeza profunda, porque ele percebe isso, ele sente isso como um abandono. Um bebezinho, ele não consegue entender, ele só sente. E o reflexo dessas sensações segue na vida dele. Isso acontece com 10 a 15% da população. Gente, é um número altíssimo, né? É. Agora, por exemplo, quem já tentou o suicídio uma vez, aí você pode dizer que essa pessoa está livre de tentar de novo? Ah, tentou uma vez, não vai mexer com isso de novo. Eu oriento fortemente quando a pessoa já tentou uma vez, na minha percepção, e muitos estudos mostram isso, ela vai tentar outra vez. Então, a família precisa recorrer, buscar ajuda. Eu digo assim, nós estamos no período com muitas informações. Nós nunca tivemos tantas informações, mas isso também com muitas informações equivocadas. Então, a minha orientação principal é para que as famílias se orientem, aprendam como o psíquico funciona, sobretudo o inconsciente. A gente tem mitos, inclusive, tem gente que fala, a pessoa que quer se matar de verdade, ela não fica avisando que vai fazer. Porque tem gente que às vezes fala, nossa, a vida tá ruim, eu não tô conseguindo, eu quero morrer, eu não... Aí tem gente que, eu tô pensando em me matar, tem gente que diz que quando a pessoa fala é porque ela não quer de verdade, porque se ela quisesse, ela ia lá e dava fim. E com isso, nós já tivemos históricos trágicos, né, das pessoas, porque é mais fácil acreditar nisso. Porque falar, não, tá querendo chamar atenção, e é muito mais sério do que isso, né? Mas é mais fácil acreditar que a pessoa não vai fazer. Muito mais fácil para a família, porque a família não precisa reagir, até porque as pessoas não sabem como reagir. Mas isso é um equívoco, várias pessoas morreram depois de avisar. Então, assim, se a pessoa mencionou isso, ela está pedindo ajuda. Então, vamos lá, doutor. Qual o comportamento da gente diante de sinais, assim? Eu conheço uma pessoa, uma vizinha, um colega de trabalho, enfim, parente. Eu notei os sinais, que não são, como a doutora acabou de falar, não é só a questão da tristeza. Você viu que às vezes algum comentário, a pessoa está mais na dela, não era o comportamento normal. O que a pessoa pode fazer? Como deve ser o meu comportamento? A gente deve falar sobre o assunto, porque o suicídio, ele ainda é um tabu. A gente está trabalhando, mas é um tabu. Às vezes você fala, como é que eu vou conversar isso com a pessoa? Gente, eu estou vendo que não está certo, mas como eu vou abordar isso? De uma maneira muito clara, muito verdadeira, né? Isso precisa ser dito. E o fato de ser um tabu é que esse índice vem aumentando cada vez mais. Então, é necessário dizer, olha, o que está acontecendo? Eu estou percebendo que você mudou, eu estou percebendo que você se isolou, o seu relacionamento de casal terminou, agora a empresa, os negócios não estão dando certo, né? E de alguma maneira... E outra coisa, Michele, mais informações antes de chegar a esse estágio. Por exemplo, entender que o inconsciente é uma força invisível que nos move em 90% daquilo que a gente faz, nós só temos consciência em 10%. Você imagina, nós vivemos usando 10% do que a gente tem no nosso psíquico. Que outros tipos de situações podem levar a gente, uma pessoa, a começar a ter esse pensamento suicida? Por exemplo, tem questão afetiva, econômica, a questão da depressão. A depressão a gente fala que é a doença do século, né? Cada dia eu descubro alguém que eu conheço que está sofrendo disso. A depressão... ela por muito tempo foi tratada como tristeza. É importante entender que depressão é vazio, falta algo para a pessoa, que precisa ser preenchido internamente. Então, a consequência disso é vazio, mas também, Michele, raiva. As mulheres, por exemplo, hoje elas estão raivosas. Para não se deprimir, a mulher está sobrecarregada e raivosa. E isso também é um motivo. A gente está tendo uma mudança social, mudança de papéis, e é muita coisa para a mulher, né? O número, como é que é o número? A gente tem mais homens ou mulheres nessa questão do suicídio, doutora? Justamente por essa mudança social, os números eles vêm alterando muito. E eu sou muito preocupada em falar em números, sabe, Michele? Porque se eu falo isso acontece mais com a mulher, a gente descuida do homem. Sei como sabe? Eu acho que hoje a gente precisa focar, sobretudo, nas crianças. Porque o suicídio, ele não é só quando a pessoa atenta contra a própria vida. Mas, por exemplo, o adoecimento, os acidentes, eles também são movimentos inconscientes suicida, né? Então, eu quero lembrar a todos vocês
que a pessoa, quando ela se mata, ela não quer tirar a própria vida, ela quer acabar com a dor, ela não está sabendo lidar com a dor. Às vezes ela não consegue nem identificar que está doendo, né? Então, quando a gente tem essa visão mais ampla, e nós estamos conectados à nossa família por uma força invisível. Então, o que atua em um, atua em todos. O que aconteceu no passado está influenciando agora. O que a gente faz agora influencia a geração seguinte. A respeito dessa questão da depressão que a gente tocou agora, o Daniel Ulisses, lá do Residencial Morumbi, Anápolis, ele mandou uma participação. Ele diz o seguinte: olha, já tive depressão, tentei suicídio. Depressão tem cura, não tem? Porque ele demonstra aqui que ele está bem. Sim. Eu digo assim, ó, Daniel, excelente pergunta. É uma pergunta que todos nós precisamos compreender. Na psicologia, a cura não é você acabar com todos os sintomas. A cura é você conhecer a origem da sua dor e saber administrá-la diariamente. E isso é plenamente possível. Então, se está deprimido, existe um vazio. Identificar a origem do vazio e suprir esse vazio. Então, quando você consegue administrar os seus sentimentos, então a depressão já não faz mais sentido de ser rotina na sua vida. Olha, eu li quando estava estudando um pouco o assunto para poder conversar com você, que se uma pessoa estiver naquele momento ali, da crise, vamos dizer assim, né, existencial, enfim, vou tirar minha vida, se alguém conversar com ela ali por 20 minutos, esse impulso de morte, vamos dizer assim, ele passa. Sim. É o suficiente, claro, a pessoa conversando de forma adequada. A gente está até com uma participação aqui de uma telespectadora, a Lucimari, ela está falando o seguinte: meu filho fala às vezes que vai se matar, o que eu faço? Olha que situação. Sim. Olha, então é realmente uma situação séria, né? É necessário identificar a dor que está acontecendo com ele para que ele aprenda a superar esse desejo. Então você precisa buscar ajuda, de preferência com psicólogos especializados, né, que compreendam isso, tanto para você quanto para ele. Porque eu costumo dizer que esse movimento é um movimento da família e não do indivíduo. O indivíduo, ele está apresentando um sintoma familiar. Então, procure um profissional da ajuda, um psicólogo, um psiquiatra, né? As duas profissões, elas precisam atuar em parceria. Só que a psiquiatria, gente, a medicação, ela vai servir para diminuir os sintomas. Talvez esse da depressão, da ansiedade, essas coisas que a gente tem dificuldade para lidar. Exatamente. E é justamente porque a gente tem dificuldade para lidar e nós não aprendemos como fazer isso, que a tendência é aumentar. Então, se eu tomo só a medicação e diminui o sintoma, muitas pessoas entendem que a origem do problema acabou. E não acabou. Isso é muito sério. Nesse caso, a medicação ela passa a funcionar só como uma anestesia. E isso é perigoso. Então, a minha orientação é que você busque a ajuda de um psiquiatra para tomar a medicação e diminuir os sintomas e de um psicólogo para te ajudar a perceber o que atua no inconsciente coletivo da família e no dele, para que vocês aprendam a superar isso. Existe alguma relação do suicídio aí com álcool e drogas, doutora? Pode potencializar, pode, enfim, despertar, piorar a situação? Sim, a pessoa, quando ela está nesse movimento, ela busca muitas formas de anestesia, né? O álcool, as drogas, elas servem como uma forma de anestesia. Então, pode ajudar a diminuir os sintomas naquele momento ou também incentivar a pessoa a tomar uma decisão que quando ela estava mais consciente, ela não tomaria. Até porque a pessoa normalmente então, já usa o álcool para poder ter coragem, às vezes, né, se soltar e fazer coisas que ela não faria. A nossa razão não deixa, né? Exatamente. Besteiras que a nossa razão não deixa a gente fazer. Sim, então eu costumo dizer, nesse período, distância, né, de álcool, mesmo que em menos dosagem, se mantenha a distância. De álcool, bebida, de tudo. Doutora Mirela Neri, que é psicóloga, eu agradeço muito a sua participação aqui, essas orientações aí, essas informações, porque como você mesmo disse, a falta de informação às vezes leva a gente a não perceber o que está acontecendo do lado, né? E que tenha sido de boa valia, de grande serventia para você que está nos acompanhando aí também, porque esse é o mês para a gente poder falar um pouco mais desse assunto, conscientizar um pouco mais, porque o assunto é sempre, é o ano todo, mas agora é só para a gente dar uma focada maior, porque para não ficar
fora da nossa atenção, porque a gente tem que estar mais de olho, principalmente nos jovens, nos adolescentes, que esse número subiu muito, né, doutora? Muito. Muito obrigada, minha querida. Eu também agradeço a todos vocês e estou sempre à disposição para orientar. Eu acho que a informação, ela correta, adequada, ela salva vidas e a minha missão é essa aqui. Muito tá obrigada, bom? Obrigada. minha querida. Uma ótima tarde. Para você também. Obrigada.